Eu sou o Rinco e hoje eu vou estar falando sobre o conceito de menus interativos, só que agora atualizado para a nova versão da minha base e também para a nova atualização do Discord JS. Há um tempo atrás eu introduzi o conceito dos menus interativos e desde então eu venho usando eles bastante aí nos vídeos. E com a minha base fica muito fácil de criar esses menus. A gente usa lá os responders para responder diversos tipos de componentes e modais. Mas a minha base atualizou, o Discord JS também, e agora a gente vai ver a melhor forma de criar esses menus interativos. Bom, estou aqui no VS Code, já vamos criar aqui o nosso projetinho bem rápido. npx const@latest. E aí é muito simples, né? Iniciar projeto de bot Discord, a pasta que eu já tô, nenhum banco de dados, projeto Discloud. Vou selecionar meu token salvo e vou instalar as dependências. Projeto gerado. E assim que a gente gera o projeto, a base aqui ela já vem com alguns comandos de exemplo e um deles é o counter. O counter já usa o conceito de menus interativos aqui. Ele usa tudo no mesmo arquivo, mas eu recomendo que a gente separe em diversos arquivos para ficar fácil de dar manutenção posteriormente. Então, o conceito de menus interativos é muito simples. Primeiro, a gente vai ter uma função que recebe ou não argumentos. Essa função é responsável por montar o menu. Então, a gente tem aqui os embeds, os componentes e opções da resposta de interação. Ela retorna essas opções e aí a gente precisa de um comando inicialmente, né? Não precisa ser um comando, mas precisa ser algo que exiba esse menu pela primeira vez. No caso, a gente vai ter um comando. E aí, como a função retorna já o objeto de opções da resposta de interação, a gente já pode usar ele direto aqui nos métodos. No caso, estou usando aqui no reply, né? Então, o reply vai enviar o menuzinho como resposta da interação e a gente vai ter o menu lá. E aí, com um responder, a gente pode responder os componentes desse menu ou modais. No caso aqui, eu estou respondendo o button, que foi o que eu criei aqui. Eu criei 2 buttons e, como vocês podem ver, o custom ID deles é dinâmico. E aí, eu só faço aqui uma transformação do parâmetro que a gente está recebendo, que é o current, transforma ele em número, e aí eu só atualizo o menu aqui, usando a função novamente, só que agora mandando um outro valor aqui atualizado. Eu vou executar o bot aqui para a gente testar esse menuzinho já, né? Então aqui no servidor de desenvolvimento, eu tenho aqui o comando counter, ele envia o menuzinho inicialmente, e vamos entender o que está acontecendo aqui. Deixei aqui o VS Code e o Discord lado a lado, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom do VS Code. Então, basicamente, a gente enviou o menu aqui, ó, Interaction Reply, Counter Menu. Discord aqui ele fica um pouquinho bugado, mas dá para vocês verem aqui o menuzinho, né? Então, inicialmente, a gente enviou o valor 0 aqui para nossa função, né? Que ela recebe aqui 2 argumentos. O primeiro é o user e o segundo é um valor inicial. Então, descendo aqui na função, é exatamente isso que a gente especificou aqui. Então, a gente tem o nosso current, que é 0, e aí, current value, ele já está mostrando aqui, ó, 0. E a gente tem 2 botões, o counter barra current mais 1, ou seja, esse botão de mais aqui, o current vai ser 1. E o counter barra current menos 1, ou seja, como é 0, vai ficar menos 1. Então, nesse botão aqui a gente tem menos 1. Então, se eu clico em menos 1, ele vai definir aqui para menos 1, obviamente. E se eu clico aqui no maisinho, quando é 0, ele vai definir aqui para 1. Beleza. O valor aqui, deixa eu voltar aqui para 0, para vocês terem certeza disso. Nesse custom ID, o que a gente tem aqui é o current mais 1. Se o current é 0, 0 mais 1 é 1. Então, quando a gente clicar no mais, aqui no nosso responder, no parâmetro current, a gente vai ter o valor 1. E aí, quando a gente parseia para número, ele vai virar o número 1, né? Ao invés de uma string contendo 1. E aí, a gente só envia esse número agora como novo current. E aí, o counter menu vai receber 1 aqui. E agora, 1 mais 1 é 2. E quando eu clicar aqui, quando o current é 1, ele vai virar o 2. E assim por diante, né? 3, 4 e tudo mais. Bom, eu expliquei isso para vocês entenderem como que funciona o conceito de menus interativos. A gente vai ter uma função que é responsável por montar o menuzinho, recebendo informações. E o único propósito dessa função é retornar o objeto de opções da resposta de interação. A gente não pode tornar essa função aqui assíncrona. Se a gente fizer isso aqui, é um erro. A gente não pode buscar dados aqui dentro. Todos os dados que a gente quer exibir no menu, a gente tem que receber como argumento. Então, você busca os dados fora dessa função. Se você tiver no seu comando, você busca os dados aqui, né? Então, vamos supor lá que você tenha dados no banco de dados, né? Eu criei aqui a função fictícia.
Na verdade, eu só coloquei um nome, né, aleatório aqui. Ele não existe, não tem essa função. Mas aí o que você teria que fazer, ó, interaction, defer reply. E aí você busca os dados, aí sim, você pode editar a resposta aqui e tudo mais, e funciona perfeitamente, né? Bom, sabendo desse conceito, vamos aprender a criar a funçãozinha. Aqui na minha base, quando você gerar o projeto, já vai vir com um atalho de importação aqui, que é o hashtag menus. Ele vai levar para o arquivo index da pasta de menus. A gente não tem essa pasta ainda, então basta a gente criar. Tudo isso fica dentro de Source, então a gente cria aqui a pasta menus, já com o arquivo index. E aí, nesse arquivo, a convenção que eu estabeleci é exportar uma variável chamada menus, que recebe o objeto de menus. E aí a gente vai ter aqui subpastas, né, separando os nossos menus, e eu vou criar aqui uma função base de menu. Então a gente vai começar exportando uma função chamada o nome do nosso menu e menu no final. Então a gente tem o base menu. Essa função aqui vai receber um genérico, que vai ser o próprio retorno da função. Já já eu vou mostrar por que a gente tem que fazer isso. Mas o conceito é simples. A gente vai ter embeds, a gente vai ter também componentes e a gente vai ter o retorno. E o retorno tem que ser o objeto de opções da resposta de interação. Mas tem um pequeno problema se a gente só retornar dessa forma. Eu vou tirar aqui esse genérico e vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente só retorna assim, simplesmente, né? Vou criar aqui um embed bem simples. E nos componentes aqui eu vou fazer um create row e só vou pôr um button. Deixa eu importar tudo aqui de Discord.js. E aí a gente envia aqui, ó, embeds, coloca o nosso embed e o components já está com o nome certinho. Então o que a gente tem aqui é os embeds e os componentes. Então eu vou criar aqui um comando de base, né? New.command, control ponto, importa tudo que estiver ausente. E aí deixa eu voltar aqui agora no index. Eu vou exportar aqui o menu base e a gente só pega e importa ele para cá, ó. Base menu, certo? E aí a gente faz um interaction reply menus base. Beleza, né? Aqui tá funcionando perfeitamente. Não tem nenhum erro. Mas, agora nas novas versões do Discord.js, a gente não utiliza mais a opção ephemeral, que é essa daqui, ó. Vocês podem notar que ela tá com risquinho porque essa opção ela está depreciada. Eu vou entrar aqui na tipagem do Discord.js e vou vir aqui em interaction reply options. Como vocês podem ver, ele está até com um link aqui para uma outra opção. Se eu passo o mouse aqui por cima, eu consigo ver melhor. Use interaction reply options.flags ao invés disso, que é essa outra opção aqui que a gente tem flags, que ela vai ser um array de flags. Então, agora, para a gente definir mensagens efêmeras no Discord.js, ao invés da gente usar ephemeral, a gente tem que usar flags e ephemeral. Beleza, né? Então, a gente pode vir aqui no nosso menuzinho, definir flags e coloca aqui ephemeral. Vocês notam que ele já deu um erro aqui direto no nosso reply, né? E por que isso acontece? Isso é muito simples. Quando a gente retorna simplesmente dessa forma, se a gente olhar aqui o retorno do nosso menu, vocês vão ver que em flags ele está retornando um string array. Porém, flags não é um string array. Flags é uma tupla de valores pré-definidos. Então, a tipagem de flags deveria ser exatamente esse valor aqui, e não um string array. A gente pode consertar isso fazendo um sconst. Agora, se a gente olhar aqui, flags é exatamente a nossa tupla com ephemeral, né, como valor. E aqui já parou de dar erro. Porém, vou criar um responder aqui de botão, colocar o mesmo custom ID do botãozinho do menu. E aí, se eu utilizar aqui um update e fazer aqui um menus base, a gente volta a obter um erro. Vamos entender por quê. Anteriormente, a gente poderia só definir aqui a propriedade ephemeral e funcionaria perfeitamente, né? Ainda vai funcionar perfeitamente se você quiser usar dessa forma, mas eu não recomendo vocês utilizarem propriedades, variáveis, funções, métodos, tudo o que tiver marcado como depreciado. Se você vê algo marcado como depreciado em alguma lib, você vai atrás de ver qual que é a nova opção que eles recomendam a gente utilizar para já ir mudando as suas práticas para quando a lib atualizar e essa opção for removida. A propriedade ephemeral vai ser removida na próxima grande atualização da lib do Discord.js, então já é bom alterar as nossas práticas, né? Então dessa forma aqui ele funciona perfeitamente tanto no reply quanto no update, mas a gente precisa utilizar as novas práticas, né? A gente precisa que seja aqui o flags com ephemeral. Mas dessa forma não funciona. Se a gente definir isso aqui, no método update ele não vai funcionar. Vamos entender por quê.
No método update a gente ainda tem flags, mas se a gente abre uma string aqui, a gente só pode passar uma única flag, que é suppress embeds. Mas lá no nosso menuzinho a gente definiu aqui ephemeral. Isso aqui é um problema só na tipagem. Se a gente enviar um array com flags ephemeral aqui no objeto, não vai acontecer nenhum erro. O Discord.js simplesmente vai ignorar. O erro acontece só na tipagem, porque o método update não espera que a gente passe uma flag ephemeral para cá, porque ele vai atualizar uma mensagem que já existe. E se a mensagem ela não foi enviada como ephemeral inicialmente, não tem como ele transformar essa mensagem em ephemeral, né? Então por isso que na tipagem ele não espera essa flag. Então pensando nisso, eu procurei uma forma de manter a flag aqui, porque eu quero usar o menu para exibir ele inicialmente em um comando reply, mas também para poder utilizar ele em um método update para a gente atualizar o próprio menu. Pensando nisso, eu desenvolvi aqui uma tipagem específica, que é usando aqui o genérico. Esse genérico vai ser obtido através do próprio retorno da função e vai ser definido aqui. Com isso, a gente pode fazer um SR. E aí, para a gente ter um autocomplete do VS Code, a gente pode colocar tudo aqui entre parênteses, abre o objeto, e aqui no finalzinho, depois do objeto, a gente faz um satisfies interaction reply options. Com isso, a gente vai ter o autocomplete do VS Code aqui com todas as propriedades. E aí, a gente tem aqui embed. A gente pode passar eles aqui, ó. Nosso embed, nossos components e flags. A gente pode definir aqui ephemeral tranquilamente. Se a gente voltar aqui, a gente pode utilizar o menu sem nenhum problema, ó, menus base. E funciona perfeitamente. Como eu disse, a tipagem do método update não espera que a gente passe flags ephemeral. Mas não vai ter nenhum problema se a gente passar esse objeto aqui para o método. Ele simplesmente vai ser ignorado, né? O problema mesmo é na tipagem. Então, vamos entender o que aconteceu. A nossa função baseMenu tem um genérico, que é o nosso R, e o R é definido pelo retorno da função. Eu estou forçando a tipagem aqui como esse retorno, mas se vocês olharem aqui, o retorno da função base vai ficar dentro aqui do objeto de resposta de interação. E ele está pegando essa própria tipagem. Então, se eu abro aqui esse método, a gente tem isso aqui, ó, interaction reply options. E aí se eu volto aqui e passo o mouse aqui por cima do genérico, é exatamente isso que eu tenho como genérico, né? E agora se eu venho aqui no update, o que a gente vai ter aqui é um interaction update options. E se eu passo o mouse aqui por cima, é exatamente isso que vai vir no genérico, interaction update options. Dessa forma, a tipagem não vai atrapalhar a gente a enviar o que a gente precisa aqui nos menuzinhos, né? Vai ter um pequeno problema se você quiser obter a mensagem, né, dessa resposta. Se eu fizer aqui um const message e eu fizer um await aqui, o que a gente vai ter aqui vai ser um interaction callback response. Isso aqui não é a message, isso aqui é um objeto lá que eles criaram, né, nessa nova versão do Discord.js. Então o que a gente tem aqui, ó, a gente tem o resource e aqui a gente tem a message. Porém, não é isso que a gente está tendo aqui. O que ele vai retornar aqui pra gente vai ser uma response normal. Se eu tirar aqui o menuzinho, colocar aqui só um content, o que a gente vai ter aqui vai ser o interaction response normal. E esse interaction response a gente tem aqui método delete, edit, um monte de coisa, né? É isso aqui que a gente vai ter, mesmo que a tipagem esteja dizendo que a gente vai ter um interaction callback response. Por que isso acontece? Porque como ele está pegando a tipagem do próprio objeto aqui do método reply, ele está pegando o primeiro valor do overload aqui desse método, que é a tipagem que especifica aqui que options é do tipo interaction reply options e o if response true. Isso aqui é um overload. Então, como esse aqui é o primeiro valor do overload, ele vai pegar isso aqui e vai definir o retorno aqui do método como o retorno aqui desse overload, né? A gente tem esse outro overload aqui, que é as opções agora sem o if response true, e aí ele retorna o interaction response normal, né? Então, se você precisar da tipagem bonitinha lá do interaction response, ao invés do callback response, né? Se você for usar essa variável aqui, você vem aqui, abre um genérico e põe aqui o if response false. E aí a tipagem vai ficar certinho, a interaction response vai vir aqui certinho o que a gente precisa, né? Isso se você não especificar o if response aqui dentro do menu. Agora, se você tiver aqui, ó, o if response true, aí você não precisa fazer modificação nenhuma, né? Ele vai vir a tipagem correta, que é o interaction call response. Mas até agora eu não utilizei isso aqui e em nenhum momento também eu armazenei a mensagem depois que eu enviei o menu, né? Tudo isso a gente pega depois nos responders e tudo mais.
Então, eu nunca armazeno as mensagens, então eu não me preocupo com isso. Mas o alerta está dado. Se você for salvar a resposta aqui do reply, ou de qualquer método aí, uma variável, faz esse esqueminha aí na tipagem que ela vai retornar o tipo certinho para você. Certo, a gente tem aqui a base do nosso menu, vocês já sabem, né? Embeds, componentes e retorna um objeto aqui com as opções da resposta de interação. Mas, na versão mais recente da minha base, a gente pode apagar isso aqui tudo e fazer simplesmente um new.menu. Olha que legal, ele vai criar um menu completinho aqui pra gente com essa base, né? E ele já pega o nome do nosso arquivo para definir o nome da função e ele já define aqui os componentes padrões para a gente poder utilizar e já envia aqui tudo certinho, já tem aqui aquele macetinho lá do genérico e já está tudo pronto aqui para funcionar perfeitamente. Bom, agora que eu expliquei como que funciona aqui o conceito e como que cria aí a funçãozinha agora com tudo atualizado, eu vou mostrar alguns exemplos que eu preparei aqui com mais ideias aí para a gente criar novos tipos de menus interativos. São exemplos diferentes do primeiro vídeo que eu fiz, então se você quiser ver mais exemplos ainda, você pode ver aquele primeiro vídeo que eu fiz. Basta adaptar agora para o novo conceito, né? Com tudo atualizado aqui, basta você adaptar o código, mas ainda funciona perfeitamente. O primeiro exemplo aqui é o tabs menu. Basicamente, a gente vai ter abas na nossa mensagem com embed, né? Então, o que eu tenho aqui em cima é algumas tipagens bem simples, né? Tab props, eu tenho label, description e color. E aí eu tenho aqui os tabs que eu vou ter, né? E aqui embaixo eu tenho um record onde a chave é o tab key e o valor é o tab props. E aí eu tenho aqui o tab info, o tab report e o tab premium. Então cada um desses valores aqui vai ser uma aba no nosso embed. Então eu defino aqui as informações e tudo mais. Todos eles são iguais, né? Todos eles têm label, color, description. E aí aqui na nossa função de menu eu recebo uma tab key que é ou info, ou report, ou premium. Se eu não passar nenhum valor, por padrão ele vai receber info, né? E já estou extraindo aqui color e description. Com isso eu crio o nosso embed e nos componentes eu pego aqui todas as entries do objeto, né? Ele vai retornar um array dessa forma aqui, onde a gente vai ter a chave e o valor, né, do objeto. Então a gente meio que vai ter um array disso aqui, né, dessas entries. E aí eu só percorro por cada um desses valores. Eu pego aqui a chave e pego aqui só o label que eu vou utilizar. Aí eu faço aqui o custom id tabs barra a chave, e aí pode ser info, report ou premium, que é o nosso tab key. Defino o label, e aí eu vou definir disable se a chave for igual ao tab que a gente recebeu, né? Porque se a gente já tiver nessa aba, o botão precisa ficar desabilitado, não tem por que a gente clicar de novo na aba que a gente já tá, né? E aí o estilo também vou definir diferente. Se a chave do entry atual, né, for igual ao tab que a gente recebeu, o estilo aqui vai ser primary, senão vai ser secondary. E a gente só envia aqui. E o comando é o mais simples possível. Tudo que a gente faz é dar um reply. E o responder também é muito simples. A gente tem tabs, barra e o parâmetro, que é o nosso tab. E tudo que eu faço aqui é definir uma tipagem para ele usando o ZOD, né? Então eu faço aqui um zObject. Defino a propriedade tab como sendo um enum que só pode ter esses três valores. Info, report e premium. E aí quando eu receber aqui já vai estar tipado, ó, info, report e premium. E eu passo aqui para o nosso tabs menu e ele funciona perfeitamente. Olha o que acontece se eu não tiver esse parse aqui para dar a tipagem correta. Ele não vai aceitar aqui, porque tab vai virar só uma string normal. Mas aqui em tabs eu especifiquei que eu quero que seja o info, ou report, ou premium. Então defino essa tipagem aqui bonitinha e funciona perfeitamente. Vamos reloadar o bot e ver lá no servidor. Se eu usar aqui o comando /tabs, olha que legal. Já temos aqui a primeira aba. Vamos vir na aba de denúncias agora. E a gente tem a corzinha do embed exatamente como a gente definiu. E quando a gente clica em outro botão, ele vai para a aba selecionada, né? Então já funciona perfeitamente. A gente pode clicar na ordem que a gente quiser e ele sempre vai funcionar. Isso porque no próprio menuzinho aqui a gente definiu as informações previamente, né? Então tudo que a gente precisou receber aqui foi o tab key. Vamos entender um pouquinho como que isso aqui funciona. A gente tem o nosso objeto. Quando a gente recebe a chave desse objeto aqui, né? Então a gente tem info, report e premium. A gente vai receber uma dessas chaves e aí a gente só usa a tab aqui como chave do nosso objeto tabs e extrai aqui color description define no embed. Já aqui a gente percorre por todos os objetos aqui do nosso objeto tabs e a gente vai definindo botões aqui com o botão builder, onde o custom id é tabs barra e a chave atual, né? Então ele vai passar aqui por info e aí a chave aqui vai ser info, então vai ficar tabs barra info, vai passar por report, tabs barra report e premium, tabs barra premium. Então aqui no servidor, esse botão informações
O custom ID dele é tabs/info. Quando eu clico nesse botão, ele vai vir aqui no responder e a gente vai receber aqui, ó, tabs/info. Então, esse parâmetro vai ser info. A gente está parseando aqui para ficar com a tipagem bonitinha, mas a gente está recebendo no tab aqui, vai receber info. Com isso, a gente faz um update na interação, passando o tab aqui para a função do menu e ele retorna para a gente o menu atualizado. Então, como vocês podem ver, o conceito é muito simples. A gente já tem o menu construído lá. Tudo que a gente faz é mandar um argumento para poder selecionar o menu correto. O próximo exemplo aqui é o Steps menu. A gente também tem informações previamente definidas aqui no próprio menu, mas se você quiser, você pode customizar isso depois, né? Só basta saber lógica básica de programação. Mas eu crio uma interface aqui que vai definir um objeto de propriedades aqui para esse step, né? No caso seria uma etapa de alguma instrução. Então a gente vai ter aqui color opcionalmente, title opcionalmente, mas obrigatoriamente um text. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 steps, 5 passos, 5 etapas. Todas elas têm text, mas a primeira aqui tem title e as duas últimas têm color. Então, como isso aqui é um array, aqui na nossa função do menu, como argumento, eu estou recebendo aqui um index para esse array, né? Que eu chamei de step, que é a etapa. Então, por padrão, ele recebe 0 se a gente não passar nada. E aí ele vai selecionar o primeiro valor aqui do array. Se você se recusa a aprender JavaScript, não sabe ainda, os index, ou as posições dos arrays aqui, ou de qualquer coisa na programação, né? Quando se trata de posições, 0 é a primeira posição, então 0 será o primeiro item. Então, com isso, a gente faz aqui um steps e pega aqui o index, né? E extrai text, color e title. Color eu defino aqui uma cor padrão, se não existir, né? Que eu vou definir aqui uma cor secondary, que é um cinzinha lá bem simples no meu arquivo de configurações. E o title aqui eu defino uma string vazia. E com isso eu só preciso montar o embed, né? Monto com a color. E aí na description aqui eu faço uma formatação doida aqui, né? Isso aqui é um H2. E aí eu ponho um texto aqui dentro de um inline code, né? Com nosso acento grave aqui. E aí eu faço um step mais um, né? Porque eu não quero que no texto exiba lá a etapa 0. Eu quero que exiba a etapa 1, né? E aí eu ponho o title aqui. Mas se ele não existir vai ser uma string vazia, então não vai ter nada. E aqui com a bordinha, né? A gente coloca o texto. E no footer eu coloco aqui qual que é a etapa atual e quantas etapas existem, né? Que é o length desse nosso array. E nos botões é bem simples, a gente tem o botão de ir para cima e de ir para baixo. Para ir para cima, a gente vai fazer a etapa atual menos 1 e para ir para baixo, a etapa atual mais 1. Se a gente estiver na etapa 0, aqui vai ficar menos 1, então se a gente clicar novamente, o botão vai dar um erro porque ele não vai encontrar nada no index menos 1, né? Porque não tem como, obviamente, os index aqui começam em 0, então ele vai dar um erro. Então, para evitar isso, se a etapa atual for 0, eu desabilito o botão. Porque aqui vai ficar 0 menos 1, vai ficar menos 1. Então, com o botão desabilitado não tem perigo nenhum. Mesma coisa aqui, ó. Se a etapa atual aqui mais 1 for igual ao length, significa que já está no final das etapas, né? Então, a gente desabilita também o botão aqui. O comando é o mais simples possível. Tudo que a gente faz é dar um reply com esse menu. E o responder também, mais simples possível. A gente só está parseando o número aqui. Dessa vez eu não usei o Zod, usei JavaScript puro, a gente recebe o parents e retorna um novo objeto, onde index é um number parse int do parents index, que é o nosso parâmetro que a gente recebeu aqui. E aí a gente pega esse index, que é um number, e só envia ele aqui no update da interação. Vamos testar isso no servidor, tem aqui o /steps, e aí a gente tem aqui a nossa primeira etapa. Se eu clico aqui para baixo, ele vai para a etapa 2, então ele vai indo, ó. Vou clicando aqui para baixo, ó. A gente está vendo aqui um tutorial de como criar um projeto incrível de bot de Discord. E aí quando chega aqui na última etapa, o botão é desabilitado e a gente não pode clicar nele, porque não tem mais etapas para avançar, né? Deixa eu voltar tudo aqui, ó, vocês verem que funciona perfeitamente. Então tá aqui, ó, na primeira etapa não tem como voltar mais ainda, porque não tem como acessar o index menos 1, né? Mas o código é muito simples, né? Tanto o responder quanto o comando são bem simples, todos que eles fazem é exibir o menuzinho e no responder a gente passa um argumento aqui para poder atualizar o menu corretamente. O maior trabalho mesmo está aqui no próprio menu, né? Onde a gente tem as informações e monta elas aqui dentro da função. Ok, até agora a gente viu menus onde a gente já tinha as informações previamente. Mas vamos ver agora um menu onde a gente recebe as informações externamente aqui da função, né? Então,
Para dar um exemplo bem legal, eu criei uma função aqui para exibir status de um servidor de Minecraft. Eu já fiz um vídeo mostrando como que funciona essa API aqui para buscar informações de um servidor de Minecraft. A gente criou um comandinho lá bem legal que exibe informações e tudo mais. Eu recomendo vocês darem uma olhada se vocês se interessarem. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui por cima, né, como funciona. Eu criei essa tipagem Minecraft Server Status. Se a gente vir aqui, ela está no arquivo Types, dentro da pasta Settings. E aqui no Index eu estou exportando tudo para a gente poder importar types aqui direto do atalho #settings, né? Então a gente tem aqui Minecraft Status e essa interface aqui eu defini com base na documentação da API, né? Que ela fala que vai retornar isso aqui pra gente. Então eu criei essa tipagenzinha aqui. Isso aqui tudo eu peguei lá da própria API. Mas a gente tem aqui o nosso Minecraft Server Status e eu tenho aqui também o Fetch Result, né? Já mostrei anteriormente também, principalmente na série de bot de autorização. Eu recomendo bastante vocês darem uma olhada. Mas a gente vai ter uma função aqui na nossa pasta de funções, Minecraft Server. Essa função ela vai retornar o Fetch Result, né? Então, se a gente conseguir obter uma resposta aqui da API, o retorno vai ser o nosso response JSON, né? Que é o nosso data, que vai ser esse tipo aqui exato, né? Não tem como errar. E aí, se a gente conseguir obter esses dados, o sucesso é verdadeiro. Porém, se a resposta não for ok, a gente envia um sucesso falso aqui com os status de erro, né? Mas basicamente vai ser isso que a gente vai receber aqui, o Minecraft Server Status. E aí o que eu faço aqui? Criei aqui um array de files, que é o nosso Attachment Builder Array. E aí, se a gente tiver o parâmetro status, né, se ele não for undefined, e se status icon existir, que é uma string, a gente vai criar um novo attachment, criando o buffer a partir desse icon que é uma string base 64, né? A gente só remove esse começo da string base 64 e pega só o resto, né, que são as informações da imagem, né, dentro da string. E aí a gente faz um buffer do tipo base 64 e a gente coloca o nome aqui de icon png. Beleza. Com isso, a gente pode passar aqui para a nossa thumbnail o files 0, né? Isso é possível na minha função create embed, se vocês forem tentar utilizar isso na classe embed builder normal do Discord JS não vai funcionar. Eu criei essa função create embed com diversas funcionalidades aí para aceitar valores que possivelmente são nulos, né? E ele lida tudo isso pra gente, né? De uma forma bem flexível. Então, se a gente passar aqui um attachment, o que ele vai fazer? Ao invés dele definir uma URL normal, o que ele vai definir aqui vai ser attachment icon png. E isso, como são files da mensagem, ele vai pegar o próprio anexo da mensagem para usar como thumbnail, né? E por isso que a gente tem que enviar aqui os files no finalzinho. E aí eu só ponho aqui vários ternários, né, para definir qual que vai ser a cor do embed com base no status do servidor. Se ele tiver online, a cor vai ser verde. Se ele tiver offline, a cor vai ser um cinza. Mas se a gente não tiver passado o status inicialmente, a cor vai ser um azul. Porque se a gente não passar status, eu vou pedir aqui, ó, clique no botão abaixo para consultar status de um servidor. Mas se tiver o status, eu exibo ele aqui, ó, servidor de Minecraft, o IP numérico e quantos players tem online, né? Aí a gente vai ter o botãozinho aqui, que vai ser consultar, onde a gente vai poder passar um IP para o modal que ele vai abrir. Então a gente envia tudo isso aqui, ó, flags, embeds, componentes e os files, né? E o comando, ele complica só um pouquinho. A gente vai ter aqui o MC Server e a gente pode opcionalmente passar um IP. Então a gente obtém o IP aqui, dá um free reply para poder buscar na API. E aí se o resultado não der sucesso, a gente envia aqui sem o MC Status, né, para ele exibir um menuzinho só, falando para a gente clicar no botão. E a gente pode enviar um follow-up depois, dizendo que não encontrou um servidor com esse IP. Porém, se der sucesso, a gente envia os dados, né, que a gente obteve, que é um Minecraft Server Status. E aí ele vai exibir os dados do servidor. Porém, se a gente não passar a opção de IP, a gente só envia o menu aqui sem nada. No Responder é praticamente a mesma coisa, só que tem um único porém aqui. Agora, com a atualização da minha base, eu posso especificar de forma mais customizada quais são os exatos tipos de interação que eu quero receber aqui. Então eu quero receber uma interação de botão e de um modal que veio de um componente. Ambos com o custom ID MC Server /fetch. Então eu vou verificar aqui primeiro se a interação é um botão. Se for, eu vou só exibir um modal. E o modal é pedindo aqui o IP do servidor. Beleza, o modal é exibido se a pessoa enviar o modal. Agora a interação não vai dar, que é um isButton. Se ela dá que é um isButton, ela retorna, né? Mas como não deu, porque agora é um modal, o que a gente vai fazer é dar um differ update, pegar os fields desse modal, pegar o field IP
e passar ele aqui para a função fetch, né? Para buscar o status do servidor. E a gente pega o resultado aqui, ó. Se o resultado não der sucesso, a gente só envia um follow-up dizendo que não foi encontrado o servidor e tudo mais. Mas se der sucesso, a gente só edita aqui a nossa resposta, atualizando o menu com as novas informações. Então vamos testar isso aqui, né? Primeiro eu vou enviar aqui sem nenhum IP. Então eu só envio o comando aqui e ele vai mostrar esse embedzinho simples aqui pra gente, ó. Clique no botão abaixo para consultar o status do servidor. Eu vou enviar agora com um IP. Então vou enviar aqui o servidor que eu mais jogo, né? original.hilex.net. E ele está consultando aqui as informações e pronto, deu tudo certo, ó. Esse é o IP atual do Hilex, o IP numérico e quantos jogadores tem online, né? Tem mais de 300 jogadores online agora. Mas eu posso clicar aqui em consultar e aí ele vai exibir o modalzinho aqui pra gente e eu posso buscar outro IP. Vou buscar aqui o hypixel.net, vamos ver quantas pessoas estão jogando lá agora. Mais de 23 mil pessoas online no Hypixel, né? Vamos testar aqui o mineplex.com. Mineplex.com tá online também, tem 16 pessoas. Testei aqui o mineplex.net, né? É um outro IP e agora ele diz aqui que o servidor tá offline e aí fica cinza aqui a cor do nosso embed e não aparece a imagem, porque se o servidor estiver offline não vai retornar a imagem, a API. Mas para vocês verem como que tudo funciona perfeitamente, a gente tem na nossa mensagenzinha um botão e esse botão é respondido pelo responder. Aqui no nosso run a gente verifica se a interação é de botão, se for a gente exibe o modal e aí se a gente envia esse modal ele cai aqui no mesmo run e aí ele continua aqui para baixo, a gente pega as informações do modal e atualiza o menu com a própria função, né? Bom, e vamos para o nosso último exemplo, que agora sim vai dar uma complicada. Eu preciso que vocês não se preocupem em entender 100% como que esse exemplo aqui vai funcionar, mas eu queria criar só alguma coisa um pouquinho mais complexa para poder mostrar o poder que tem esses menus interativos juntamente com os responders da minha base. Ao longo do tempo do nosso servidor, a gente encontra pessoas muito inconvenientes que começam a mandar spam no chat ou falar um monte de bobagem, né? E o que a gente faz quando a gente encontra esse tipo de pessoa? Se a pessoa não segue aqui as regras do nosso servidor, a gente pode clicar com direito nela e castigar. E a gente tem diversos intervalos de tempo aqui e a gente pode especificar o motivo do castigo também, né? Mas imagine que muitas pessoas estão descumprindo as regras do nosso servidor e sendo inconvenientes. Daria muito trabalho a gente vir aqui e castigar uma por uma, né? A gente pode fazer isso de uma forma bem interativa usando os menus interativos. Então eu tenho o comando aqui multi-timeout. Se eu envio ele, olha que legal, multi-castigo, selecione os membros que deseja pôr de castigo. Então a gente tem um select menu de usuários aqui. Então eu posso selecionar todos esses membros que estão incomodando nos chats e quebrando as regras, né? Inclusive eu posso pesquisar. Então, vamos supor que eu não esteja achando aqui no select menu, né? Select menus de usuários, eu posso pesquisar. E aí, quando eu envio, olha o que acontece. Os membros que eu selecionei aparecem aqui. E agora a gente pode selecionar o tempo. Então eu quero castigar eles por 10 minutos. E agora o tempo já está aqui também. E eu posso definir o motivo, quebrando as regras do servidor. E aí eu posso enviar. E está aqui o motivo também. E agora é só confirmar. Se eu quiser alterar o motivo novamente, posso clicar aqui. E ele vai pegar o motivo anterior, né? Para a gente poder editar se a gente quiser. Mas agora eu posso clicar aqui em confirmar. E olha o que vai acontecer. Ele demora um pouquinho. E aí, pronto. Ó, os membros... E aí a lista de membros aqui ficaram de castigo por quebrando as regras do servidor. E se eu vejo aqui, ó, eles estão mesmo de castigo, a gente pode ver o tempo exato e funciona perfeitamente, ó. Todos eles estão de castigo e a gente deu um timeout em vários membros de uma só vez. Tudo isso usando menus interativos de uma forma muito bonitinha aqui no nosso chat, né? Agora vamos para a explicação desse menu, né? Então eu tenho aqui o multi-timeout menu. O início dele aqui é bem simples, eu tenho só um objeto de opções de um string select. E o que eu faço aqui? Eu defino um label falando quanto tempo a gente vai deixar a pessoa de castigo. Então a gente tem aqui diversas opções, ó, 60 segundos, 5 minutos, você pode customizar isso aqui também do jeito que você quiser. O tempo que a gente precisa pôr a pessoa de castigo tem que ser em milissegundos. Mas eu coloquei aqui só em segundos mesmo para facilitar. E lá no responder eu multiplico por 1000, né? Então aqui a gente vai ter 60 segundos, que é 1 minuto. E aqui a gente tem 5 vezes 60, 5 minutos. E assim por diante, a gente vai fazendo cálculos matemáticos para definir o tempo em segundos aqui da forma mais fácil possível, né? Se você sabe lógica básica de JavaScript, tudo se torna muito mais fácil para você.
a nossa função que exibe o multi-timeout menu, ela vai receber aqui 3 argumentos. Primeiro, os membros selecionados, que é um array de strings, que seria um array de IDs, o tempo, que é um number, e o motivo, que é uma string. E aí eu crio o embed aqui. Então, multi-castigo seleciona os membros que deseja pôr de castigo. Se existir algum item nessa lista, né? Ou seja, se o length aqui for maior ou igual a 1, eu vou só transformar aqui esse array de IDs, passando aqui o user mention, né? E aí ele vai mencionar todos os IDs e eu só dar um join aqui separando por vírgula, né? Porém, se o primeiro argumento aqui a gente não enviar, ele vai receber um array vazio por padrão e aí não vai ter length, e aí ele só envia um nulo aqui usando o BR Builder. O nulo é ignorado, né? Ele não existe, ele não é adicionado aqui no nosso texto. E agora vamos ver aqui um pouquinho mais do conceito de menus interativos condicionais. Se a gente passar time, o primeiro field vai ser tempo do castigo. E a gente pode passar o label aqui procurando pelo time, né? Nas próprias opções. Então o time aqui vai vir como number, que a gente vai selecionar no select menu aqui de baixo, né? Esse select menu aqui a gente seleciona e aí a gente vai ter o value. E aí vamos supor que a gente selecionou 60 segundos. Aqui vai ser 60. E aqui no time ele vai fazer um find procurando pelo valor. Então, o valor que ele encontrar aqui, que for igual a 60, ele vai retornar pra gente o nosso label. E o label aqui é 60 segundos. Então é exatamente isso aqui que ele vai exibir no value. Inclusive, eu posso até fazer dessa forma aqui, ó, que não tem problema também. Segundo, se tiver reason, a gente vai inserir aqui nos fields do embed, só que agora no segundo field, o motivo. E aí a gente só passa para cá também, né? Inclusive eu posso fazer a mesma coisa aqui também. Deixo só assim. Então, não tem como existir um reason sem existir um time. Então, ele vai ficar correto aqui, né? Porque esses dois últimos aqui, eles são opcionais. Então, não tem como passar reason sem passar o time. E aí a gente vai ter aqui os nossos componentes, né? A gente tem 3 componentes aqui. Na verdade, a gente tem 4. São 2 select menus e 2 botões. Então, o primeiro select menu é de usuário. E olha que legal. Quando a gente passar um array de IDs, a gente vai percorrer por eles para definir eles como valores padrões aqui do nosso select menu. Ou seja, eles já vão estar selecionados. E a gente define aqui um max values 25, né? Para que a gente possa selecionar diversos valores ao mesmo tempo, e não só um, como por padrão. No segundo select menu, a gente tem um string select menu. Ele é o multi-timeout barra time, né? Esse aqui é o barra users. E esse é para a gente selecionar o tempo do castigo. Então, se existir time, eu vou fazer um mapeamento por todas as opções. E na opção que o valor for igual ao time, eu vou definir como padrão, né? Essa opção vai estar selecionada. Mas se a gente não passar time, eu só passo as opções normais aqui. E eu vou desabilitar esse select menu se a gente não tiver selecionado ninguém ainda, né? Então, esse menu funciona por etapas também, né? A gente precisa fazer uma coisa antes da outra. E por último aqui a gente tem os 2 botões. A gente só pode definir um motivo se a gente tiver já especificado um tempo. E a gente só pode confirmar se a gente tiver especificado um tempo e um motivo. Termina aqui, a gente envia, a gente retorna aqui o objeto de opções da resposta de interação. O comando não tinha como ser mais simples do que isso. Tudo que a gente faz é iniciar aqui o menu, né? Exibir ele pela primeira vez. A grande jogada está agora no responder. Olha como ele está um pouco maior do que os outros exemplos, né? Então, eu defini aqui diversos tipos de interações que a gente pode receber. Todas elas, o custom ID tem que seguir o padrão multi-timeout barra e alguma coisa. Então, eu posso responder um user select menu, string select, um button e um modal que veio de um componente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se a interação é um user select menu. Se for, eu vou atualizar o menuzinho, só que agora passando os valores que eu selecionei. Então, eu vou até deixar aqui lado a lado para a gente poder comparar. Então, quando eu utilizo esse update aqui, eu estou passando um string array dos membros que eu selecionei. Então, ele recebe aqui o selected. E aí, o que ele faz? Ele lista para a gente aqui e tudo mais. E agora, o string select menu aqui, ele não vai ser mais desabilitado. Agora, a gente pode selecionar o tempo. Então, beleza. Com isso, o que eu vou fazer? Eu tenho certeza que na minha mensagem, nos componentes dela, no primeiro aqui, que é uma action row, e no primeiro componente dessa action row, eu tenho certeza que é um user select menu. Então, eu forço a tipagem como isso. E aqui a gente vai ter exatamente em user select menu component. Esse objeto ele tem data e dentro desse data temos default values, que são os valores que estão como padrões lá, que são os valores já selecionados nesse select menu. E como a gente definiu isso usando aqui esse string array, a gente pode pegar ele de novo. Então é exatamente isso que a gente vai ter aqui, só que agora
clicando em outro select menu. Eu posso fazer a mesma coisa aqui para o select menu de string, só que no caso a gente vai ter uma opção só. Então eu uso um find aqui e pego o valor, e aí a gente tem o raw time, que é em string, e aí eu só parseio para number e ele vai virar um tempo numérico aqui. E aí o que eu faço? Eu vou criar um embed novo a partir da interação e eu posso obter o reason aqui dos fields, né? E essas funções aqui de get, de insert dos fields só são possíveis com a minha funçãozinha de criar embeds da minha lib Magicyan Discord, né? Se você for usar o embed builder do Discord JS normal, não vai ter essas funções. Então a gente tem aqui o reason, que pode ser uma string ou undefined, e aí eu verifico, ó, se for um string select menu, eu vou parsear o tempo selecionado, porque a gente selecionou um tempo lá no string select, e aí ele vem como string, a gente pega o primeiro valor, que é o único que vai ter, e parseia para number. E com isso a gente pode enviar aqui, ó, a lista de IDs que a gente já obteve do select menu, o nosso time que a gente acabou de pegar, e o reason que a gente pegou, que poderia ter aqui no segundo field, né? Se não existe nenhum field, aqui vai ser undefined. Vai ser a mesma coisa que a gente não passar nenhuma reason para cá, né? Então, dessa forma, a gente pode atualizar o tempo e manter o motivo aqui ainda, né? E depois a gente tem uma checagem aqui, se é um modal submit. Eu vou minimizar isso aqui, já eu mostro, mas se não for o modal submit, vai ser um button, com toda certeza. Então, ele vai continuar para cá, e aí a gente verifica a action, que é o que a gente está recebendo aqui como parâmetro, né? Então, se a action for igual a reason, vou até voltar aqui no menuzinho, ó, a gente vai ter esse botãozinho reason. Então, essa vai ser a nossa action. Se for, a gente mostra um modal, definir motivo do castigo. E o modal vai ser com o mesmo custo ID, né? multi-timeout barra reason. E aí, quando o modal é exibido, ele vai voltar aqui para essa função. E aí a gente vai verificar que a interação veio de um modal. E aí, com isso, a gente tem aqui os fields, a gente pega eles aqui e a gente vai ter o field reason, né? Que é exatamente esse que a gente criou. E a gente só atualiza o menu novamente. E aí, quando a pessoa clicar no botão de confirmar, vai cair de novo nesse run. Um botão não é um select menu, então continua. Um botão não é um string select menu, continua. Um botão não é um modal, continua. A action não é mais reason, porque como vai ser o botão de confirmar, a action agora é confirm. Então, ele ignora esse if e continua aqui. Então, o que a gente vai ter aqui agora é o único botão que sobrou, que é o botão confirm. Com isso, a gente dá um deferred update, cria uma variávelzinha aqui para registrar quem tomou timeout ou não, e a gente só faz um for aqui por todos os IDs da lista de IDs. E a gente obtém os membros aqui, faz uma verificação simples, né? E dá um timeout nele, ó. E aí a gente pega aquele time e multiplica por 1000 para funcionar corretamente, porque o tempo aqui tem que ser em milissegundos. E a gente põe a reason também. Se você tiver um sisteminha aí de logs avançadas, né? Ele vai pegar essa reason, já vai mandar lá bonitinho. E aí, se der sucesso, eu só adiciono aqui no nosso array de sucesso o nosso ID. Se a gente não conseguir dar timeout, não faz nada, né? Isso pode ocorrer quando o nosso bot não tiver permissões suficientes ou quando não for possível dar timeout em um determinado membro, né? E aí, por último, a gente só edita a resposta, remove os embeds e os componentes. E eu só coloquei um content aqui, você pode customizar do jeito que você quiser, mas é basicamente assim que funciona esse menu interativo, né? Vocês viram que eu respondi diversos tipos de interações diferentes com um único run, tudo isso reutilizando diversas propriedades aqui da nossa interação, né, dos nossos componentes e tudo mais. Então, ficou bem mais compacto do que fazer um monte de listeners diferentes, né, ou de fazer um monte de coletores, para vocês verem que é possível sim utilizar os menus interativos e os responders aqui de uma forma tão compacta quanto coletores, só que com eficiência, né? Coisa que os coletores não têm, porque a gente precisa ficar definindo um tempo de morte deles, mas os responders funcionam para sempre enquanto seu bot estiver ligado, né? Então, esse foi o vídeo mostrando aí o conceito atualizado dos menus interativos. Eu espero muito que vocês tenham aprendido como utilizar e também espero que vocês tenham conseguido desenvolver novas ideias com base nos exemplos que eu mostrei. Vocês viram que a gente pode pegar os componentes já existentes na mensagem e reutilizar as informações deles para continuar exibindo os menus e atualizando quando a gente precisa, né? Agora eu quero ver do que vocês são capazes de criar com esse conceito. Entra no meu Discord aí, é sempre o primeiro link da descrição, e compartilha aí comigo e com a galera os menus interativos que vocês criaram aí com base nos exemplos que eu dei.
Os menus de exemplo que eu mostrei aqui, eles estão bem simples, né? Mas você pode customizar do jeito que você quiser, você pode receber mais argumentos, você pode colocar mais opções na resposta de interação, pode ter content, pode ter files, pode ter mais tipos de select menus. Tudo aí depende de você, né? Se você ficou com alguma dúvida, não esquece. É só entrar no meu servidor e descer aqui e pergunta no chat de dúvidas. Eu, a galera que tá aqui, vamos tentar te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado e também espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.